Olá, passando para compartilhar mais um dos nossos devocionais e discipulado diário. Hoje estamos iniciando o livro de Jó, e o livro de Jó, ele é fantástico, a história da experiência humana em face do sofrimento. Quem gosta de sofrer? Ninguém. E Jó está para clamar e dizer para todos os lados o quanto para ele a experiência do sofrimento é terrível. Então Jó ele vai fazer de tudo para não sofrer. Ele vai fazer de tudo para merecer todas as bênçãos e merecendo todas as bênçãos ele então ficar imune ao sofrimento. Querendo ou não, essa era a teologia de Jó, mas nós iremos pensar um pouco sobre ela ao longo dos capítulos. Mas algo que me chama muita atenção no capítulo 1 não é a fala de Jó, nem aquilo que ele pensava, nem aquilo que os seus amigos pensavam, nada disso. O que me chama a atenção é o que Deus pensa a respeito de Jó. E o texto começa dizendo isso: havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. Olha como ele é descrito: homem íntegro, ou seja, inteiro, sem máscaras, sem rachaduras. Ele era reto, como se fosse um prumo, ele era reto. Ele era temente a Deus. E se isso não bastasse, quando ele olhava o mal, ele se desviava. Que fantástico! Isso aqui não são as mídias, não são amigos bajuladores, não é ninguém interesseiro, é o próprio Deus que o descreve dessa forma. Depois que descreve quem ele é, aí ele será descrito aquilo que ele possui. Mas isso aqui é muito profundo. Eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: se Deus tivesse que me descrever e que te descrever, qual seria a descrição? O que estaria escrito a partir da boca de Deus? Não é da boca da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus amigos, talvez da sua equipe de trabalho. Não. O que é que Deus escreveria a respeito da minha vida e da sua vida? Eu acho que isso é muito interessante a gente pensar. Porque quando nós ponderamos a respeito dessa pergunta, eu acho que ela exige de nós uma postura, uma reflexão, um pensamento. E nós precisamos ser levados à ação. A ação de viver de tal forma que venhamos agradar a Deus. E agradando a Deus, a gente possa agradar algumas pessoas. Mas se nós agradarmos a Deus, isso já será o suficiente. E agora Jó, a gente vai ver a descrição do que ele tem e quem ele era, como ele reagia às coisas. Então Jó é aquele homem que os filhos estão em um banquete, os filhos estão brincando, curtindo, e ele diz: agora eu vou fazer um sacrifício, eu vou sacrificar. Ele se levantava de madrugada, oferecia o holocausto, segundo o número de todos os filhos. E ele dizia: se porventura eles pecaram em pensamento, já está aqui o sacrifício. Ou seja, a tese de Jó era o seguinte: eu quero me garantir. O que eu tiver que fazer para não sofrer, para minha família não sofrer, para que a gente possa viver pessoas além da média, eu vou fazer. Veja que esse era o esforço de Jó. Eu vou fazer. Só que a nossa história ela não começa conosco, a nossa história começa com Deus. É Deus que está no controle dela, é Deus que age, é Deus que move, é Deus que faz, é Deus que se movimenta. A nossa justiça não é própria, a justiça de Deus, a nossa santidade não é própria, ela é um reflexo da santidade de Deus, a nossa obediência não é própria, ela é proveniente da de Deus. Se há alguma sombra de bondade, de santidade, de graça na minha vida e na sua vida, é resultado dele, não é resultado meu. Então, eu acho que isso é interessante.
Outra questão que eu acho que é muito, muito válida é a perspectiva de Satanás a respeito das pessoas. Ele diz assim, olha, ele é alguém temente a ti porque você o cobriu de bens. Se você tirar todos os bens, ele não te segue mais. Essa é a tese de Satanás com Deus. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: se eu perder tudo e você perder tudo, nós continuamos fiéis ao Senhor? Porque a tese de Satanás é essa: os humanos só te servem, esses teus filhos aí que tu dizem que eles são tementes a ti, eles só te servem porque tá tudo bem. Eles estão empregados, eles casaram, ou eles estão solteiros, mas eles estão bem, os filhos estão indo bem, eles estão conseguindo caminhar. Então tá tudo tranquilo. E eles só te buscam por isso, porque não é uma busca, é uma troca. Agora tira tudo disso deles e você vai perceber se eles vão te amar. E Jó, na verdade, eu percebo que ele se torna um advogado de Deus, sem que ele saiba. Porque Jó disse assim, olha, nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Uau, profundo demais! Nós aprendemos que nós precisamos cuidar, ter muito zelo na nossa fala. Às vezes qualquer coisa a gente já está dizendo, por que Deus fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Por que comigo? Pergunte diferente, por que não comigo? Por que não comigo? Nós somos imortais, melhores. Nós somos o quê? Por que não comigo? Então, muito interessante, capítulo 2, Deus continua tendo a mesma compreensão sobre Jó. Ele era temente, ele buscava o Senhor, ele era um homem íntegro, reto, temente, que se desvia do mal. E aí Deus ainda acrescenta, ele conserva a sua integridade, embora tudo tenha sobrevindo a ele. Então Deus ainda acrescenta, ele diz, ele continua. Ou seja, as provas, as adversidades não lhe privaram, não lhe impediram de abrir a boca e glorificar a Deus. Ele continua reto. Ele continua me adorando. Isso aqui é muito profundo. E aí a segunda tese de Satanás é, a primeira foi derrubada, foi tirado todos os bens, ele não blasfemou. A segunda ele diz, então toca na saúde dele, você vai ver. Você tirou tudo, mas ele está muito bem, está ótimo, toca na saúde. O Senhor diz, toca. Eu permito. Uma coisa muito interessante é que Satanás não tem poder nem autoridade de tocar na vida de um filho de Deus. Foi Satanás. Não, que isso? Você é filho, somente a vontade permissiva de Deus pode mover alguma coisa. Você não está nas mãos de Satanás, você está nas mãos de Deus. Você não está à mercê dos... Não, você está nas mãos de Deus. Isso é muito importante. E ele vai ser tocado, ele não amaldiçoa Deus, mas ele começa a questionar por que ele veio à Terra, se ele fez tudo certo, por que ele estava passando por tudo aquilo ali, né? Mas o verso 12 vai dizer, em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. E aí é quando chegam os seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E aí eles passam ali um tempo, 7 dias, que era um tempo dentro da cultura, era um tempo de, digamos assim, cerimonialmente falando, era um tempo de respeito. Eles passam esses 7 dias ali. Mas depois disso, aí Jó rompe o silêncio novamente
E ele diz: pereça o dia em que nasci, e a noite em que me disse, foi concebido um homem. Então Jó diz assim: se é para sofrer, eu não quero sofrer. Mas no mundo tereis aflições. O sofrimento adentra a esfera da humanidade a partir do momento que Adão, nossos primeiros pais, eles pecaram. Bem ali, o sofrimento adentrou a esfera. Então todos nós sofremos. Justos e injustos, ímpios e justos, todos sofremos. Todos. E qual é a diferença? A diferença não é a ausência do sofrimento, mas é a presença de Deus em meio ao sofrimento. Essa é a grande questão. Não é a ausência da dor, não é a ausência do luto, não é a ausência da dificuldade, não é a ausência das perdas, não. É a presença dele em meio a tudo isso. É isso que faz diferença. Então, Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida. Sucesso na leitura desse livro. Continue lendo a palavra de Deus, porque isso faz total diferença. E até o próximo capítulo.